Fala agora sobre as reações essas que aumentaram contra ministros do Supremo. É aí uma demonstração, uma ação de insatisfação. Neste fim de semana, né, Paulo, inclusive um dos ministros foi chamado de mentiroso, é isso? Exatamente. Foi o que aconteceu com o ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, durante uma palestra. Essa palestra foi sábado, ela foi promovida pela Oxford, a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, onde ele não mede esforços para alfinetar o Brasil lá fora. Mais uma vez ele fala para um público lá de fora e ele fala mal do Brasil. Mas vamos ver o que de fato ocorreu neste último sábado. Observem. Do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Isso é mentira. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Abro aspas, mentira. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas isso é mentira, ministro, é mentira. Pelo amor de Deus. Teve um rapaz também que contestou o ministro, Alexandre Kuntz, que veio da Irlanda para participar desse evento, levou 10 horas de carro e foi expulso do local, porque manifestou o quê? Como é que vamos confiar nas eleições com ministros que soltaram Lula comandando a auditagem dos votos? Quando iríamos imaginar que um ministro da Suprema Corte seria contestado em público durante uma palestra, sendo chamado, como acabamos de ouvir, de mentiroso? Isso revela, na verdade, o descrédito e a indignação de uma população que presencia a cada dia atrocidades contra a Constituição e ativismo político. Ocorre que o togado imperial manipulou as palavras, provocando, é natural, a reação de uma assistente e de um rapaz também que estava lá. Eles não mediram esforços para retomar a verdade. Até porque o ministro distorceu os fatos ao afirmar que seria a volta do voto impresso com contagem manual, dando a entender que a urna eletrônica seria abolida. Na verdade, o que estava e está sendo proposto é uma espécie de garantia paralela à urna eletrônica que sairia de cena como aconteceu no Paraguai, aqui do lado. A urna não vai sair de cena, a urna eletrônica está lá. É o que acontece no Paraguai a fim de dar maior segurança e credibilidade ao voto. Esse é o fato real, onde a maquiagem do ministro transformou o que ele disse numa fake news. Fake news que eles dizem combater em nome da democracia. Como gosto de dizer que há um atentado contra a democracia. Por isso a reação de que era mentira. Mas para o ministro, e ele expressou isso na palestra, todo esse movimento pela transparência do voto foi um ataque à democracia. Será que o voto impresso no Paraguai, junto à urna eletrônica, destruiu a democracia daquele país? Não se tem notícia sobre isso. Mas se tem notícia sobre a credibilidade do voto. E quando contestado, como aconteceu, foi chamado de mentiroso, falou que o país perdeu a civilidade devido ao pensamento conservador que capturou grosserias e ataques. Ou seja, distorcem os fatos e exigem que todos se calem. E se não se calem, expulso ou preso. Mostram também um total distanciamento de suas funções de guardião da Constituição.
Está ficando indigno este comportamento de determinados togados, tanto que estão sendo rejeitados em eventos, como ocorreu com o presidente do STF, Luiz Fux, que foi desconvidado para uma palestra em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. O mesmo aconteceu com a ministra Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli, que tiveram que cancelar a ida para Gramado, também no Rio Grande do Sul, pela reação popular contra a presença deles numa solenidade da cidade. Pois é. Ainda lá fora estão acreditando, porque não tem exatamente a realidade daqui, mas tem gente que começou a reagir. Da Suprema Corte deveria vir o sentimento de respeito, admiração e proteção ao brasileiro de verdade. Mas o que certos togados imperiais estão provocando é o sentimento de repulsa, revolta e insegurança, além da certeza de onde vêm os reais ataques à democracia.